Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo, né? Agora é de literatura e a gente vai falar sobre o humanismo. No outro vídeo sobre humanismo eu falei sobre o contexto histórico do humanismo. Agora a gente vai falar sobre as características dele. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar meu abraço para o professor Fabrício, que é o professor de educação física lá de onde eu trabalho. Abração aí, Fabrício. Eu quero deixar um abraço para a turma do primeiro médio B. Pessoal lá do fundão, hein? Pessoal lá do fundão. Vitor, o Lucas, o Gobato, o Leonardo Gobato e a Isa. Eu não sei o que a Isa faz ali, mas tudo bem. O pessoal do fundão ali, tá bom? E o Hélio, do primeiro C, primeiro MC, tá? Um abraço para todos vocês aí e antes de mais nada, não só vocês, mas os outros também, dá o like, curte aí, compartilha, se inscreva no canal para você receber os meus vídeos, tá bom? Vamos lá, vou falar sobre a característica do humanismo. Lembra que eu falei no outro vídeo que o humanismo é um período de transição, tá? Entre o trovadorismo e o classicismo. Para o pessoal de arte aí, é o renascentismo, tá? Ele já está entrando no renascentismo, eles já saem da Idade Média, eles não têm o trovadorismo na Idade Média para o renascentismo. Aqui, literatura é trovadorismo, humanismo e classicismo, tá bom? Vamos entender algumas características, né, do humanismo, né? Uma característica importante é o cientificismo. O cientificismo é o seguinte: era um pensamento que eles começaram, começaram a se afastar dos dogmas da igreja, tá? E esse afastamento que teve desenvolveu o campo da ciência, principalmente na matemática. Aí o pessoal de matemática aí, ó, ó, Fabrício é educação física, esquece matemática. O Franco, Jobson e o Reginaldo, tal. Pessoal de matemática aí. Então, na matemática, na física e na medicina. Então, começou-se a desenvolver. O que predominou nele, no humanismo, foi os médicos científicos. Porque antes era assim, a igreja não queria que se explicasse. Qualquer explicação era deixada de lado, tá? Porque tudo ele falava assim, não, é atribuído a uma divindade, tá bom? Era tudo atribuído a uma divindade. E por conta disso, nada deveria ser questionado. Deus fez, Deus mandou, tá assim. Com o humanismo, o cientificismo, ele queria começar a provar as questões. Por quê? Porque isso desenvolveu as ciências, tá? Matemática, física e a medicina. Outras características importantes desse período: a valorização do corpo humano, tá? E das emoções humanas. O ser humano começa a ter valor. Por isso que antropocentrismo. Lembra que no outro vídeo eu falei a palavra importante nesse período é o antropocentrismo. Do mesmo jeito que no trovadorismo era o teocentrismo, que era Deus no centro, tudo era para Deus e tudo era responsabilidade de Deus, tudo que acontecia era Deus. Aqui não, o importante é o ser humano. Então, a valorização do corpo humano, a valorização das emoções humanas, tá? Todo sentimento humano começa a vir à tona. Sabe, gente, se a gente pensar, lembra que eu sempre falo para vocês, pensa com a mente daquela época, como as pessoas daquela época pensavam. Imagina só, tá? Você está vivendo uma vida que você não pode dizer seu sentimento, porque Deus quer assim, você nasceu assim, você vai ficar assim, é dessa maneira que Deus te quer, você vai passar a vida inteira assim. É muito difícil. O humanismo ajudou isso aí, né? Ajudou a que o sentimento humano tivesse valor, tivesse consideração, tá? Valorização de debates e opiniões divergentes. Lembra que no período da Idade Média, do trovadorismo, até porque o humanismo é o final da Idade Média, tá? Tá acabando a Idade Média, entrando na Idade Moderna. E outra coisa, humanismo vem do latim e significa humanos, humano. Claro, né? Ia significar gato, não ia significar cachorro, tinha que ser humano. Por conta da valorização do ser humano, tá bom? Retomada do modelo clássico da cultura da antiguidade. Quando a gente fala, toda vez que vocês ouvirem retomada ao modelo clássico, retomada
a antiguidade é sempre greco-romano, tá? O período helenista, o período greco, o período romano, a cultura helenista, a cultura grega, a cultura romana, tá? Até porque a nossa mente, tá? Nossa mente, nós brasileiros, nós que descendemos de europeu, tá? É grega. Nossa mentalidade é grega. Nossa mentalidade não é oriental, tá bom? Então volta a esse as culturas, os clássicos, tá? Então toda vez que você vê volta ao clássico é o greco-romano, tá bom? Afastamento dos dogmas da igreja, então começa a separar, né? Igreja é uma coisa, religião, eu acho que isso é importante, igreja e religião, igreja e política é coisas totalmente, tem que ser separado, um caminha para um lado, outro para o outro, não vamos misturar, que toda vez que se mistura dá confusão, vira bagunça, não dá certo, tá? Surgimento da burguesia, lembra que no vídeo passado, se você não consegue, volta lá no vídeo que eu tenho lá sobre humanismo, contexto histórico, a burguesia começa a ter valor, a burguesia começa a ter voz, porque eles vão deixando o feudo, estão indo para os burgos, para as cidades, e ali a terra começa, quem tem dinheiro não é quem tem terra, é quem tem o vil metal, né? O que interessa. Busca da beleza e perfeição, tá? Beleza assim que nem a minha, perfeição do corpo que nem o meu, que é algo assim fora do comum, tá? Então é a busca da beleza, valorização do racionalismo e do método científico, que é o que eu falei antes, tá? Mas o racional começa a ter valor muito, descentralização do conhecimento, porque antes tudo era igreja, tá? Até as escritas, viu, gente? Quando você queria comprar um livro, quando você queria alguma coisa, quem escrevia eram os monges, tá? Porque eles eram o povo alfabetizado, era o povo que tinha cultura, tá? Alguns nobres eram analfabetos, tá? Eram analfabetos, alguns nobres. Dizem, eu não pesquisei ainda, mas depois eu posso pesquisar e falar para vocês que havia reis que eram analfabetos. Então, o clero era quem naquele período, quem escrevia, quem dominava o conhecimento. Com isso aqui, como houve a separação dos dogmas da igreja, como houve a separação da igreja, a descentralização do conhecimento e até pela criação das cidades, o conhecimento ficou mais acessível ao povo, então a igreja perde o monopólio, tá? Valorização do ser humano e desenvolvimento da imprensa, que foi algo extremamente importantíssimo, tá? Na literatura, com o surgimento do humanismo, as produções literárias são marcadas pela prosa e pela poesia palaciana e pelas crônicas historiográficas, tá bom? Quando a gente vai ali, ó, para ver quem eram as pessoas importantes daquele período, como surgiu. Na literatura a gente tem Francesco Petrarca, tá? Com obras como o Cancioneiro e o Triunfo. A gente tem Dante Alighieri, tá? Com a Divina Comédia. Gente, eu preciso falar da Divina Comédia, não aqui, mas ainda eu vou falar sobre a Divina Comédia, que é um livro fantástico. Dizem, tá, que é uma das melhores obras do período. Né? É metida como a melhor obra do período, essa obra, Divina Comédia, tá? Eu não falo nela em sala de aula, porque em sala de aula a gente foca na literatura portuguesa e na literatura brasileira, né? Mas eu vou fazer ainda um vídeo sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri, tá? Ele também escreveu A Monarquia e O Convívio, entre outros. Giovanni Boccaccio, tá? Com Decameron, é, Michel Montaigne, porque ele não era americano, né? Com ensaios. Thomas More, que escreveu Utopia. Gente, essa é outra obra, Utopia, tá? Às vezes ele foi um grande escritor inglês, tá bom? Grande escritor, essa obra foi criada por ele lá no século, nesse período aí, no século XV, tá bom? E a gente vai falar, se der também, eu vou falar dessa obra aqui, Utopia. Até porque quando a gente entende essa obra, a gente entende quando alguém fala assim, você está vivendo uma utopia. Não precisa entender, né, gente? Às vezes a pessoa faz uma brincadeira com a gente, faz alguma coisa, a gente fica, hã? Hã?
A gente precisa entender, sabe? Cultura é muito boa. Na pintura eu já falei para vocês, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo. Então Leonardo da Vinci fez a Última Ceia, fez a Mona Lisa, o Homem Vitruviano, que é o foco dessa, né, desse período. Com Michelangelo a gente tem a criação de Adão, o teto da Capela Sistina, tá? Que tá tudo no teto da Capela Sistina, o juízo final. Michelangelo não era muito chegado em pintura, tá? A gente tem Rafael, como eu disse, né? Não são as tartarugas ninjas, e deixa as tartarugas para lá. Eles fez a Escola de Atenas, Madonna Sistina, a Transfiguração, Sandro Botticelli, tá? Renascimento de Vênus, Adoração de Magos, a Primavera. Na escultura destaca-se Michelangelo, La Pieta, Moisés. Conta a lenda que quando ele fez a obra de Moisés tão magnífica, ele pegou, bateu no joelho e falou parla, de tão perfeita que ela era. Quase falei uma cacofonia aí, tá? Madonna de Brunges, com Donatello, tem São Marcos, o Profeta e Davi, gente, aquela obra que a gente sempre vê, que às vezes eu falei que a obra era de Michelangelo. Toda vez que eu falar que a obra é Davi de Michelangelo, ele esquece, porque ela é de Donatello, tá bom? Certo? E o humanismo português, no humanismo português, tá? A gente tem, quando é que começa o humanismo? É quando Fernão Lopes, ele foi nomeado cronista-mor da Torre do Tombo. Ele foi nomeado em 1418, mas o humanismo, para nós, é em 1434, tá bom? Ele foi uma pessoa muito importante. Então, com ele, o cronista-mor do Tombo, começou-se o humanismo para nós. A gente fala assim, mas por que a gente só estuda português? Porque nós, em literatura, nós estudamos a literatura portuguesa e a literatura brasileira, tá? Que é isso que interessa, é isso que cai no Enem, tá bom? Os outros, quando tiver aqui, se eu começar a falar, quando eu falei que eu vou falar da Divina Comédia, da Utopia, mas em outros, mas é para curiosidade, para você saber, para você conversar, para você ter cultura, gente. Cultura é importante, tá bom? Então começa lá e acaba em 1527 com Sá Miranda, que a gente vai entrar depois, quando chegar no classicismo, né? Os gêneros que foram explorados, a poesia palaciana, a crônica histórica, o teatro popular, tá? Além de ser um dos precursores do humanismo português, Fernão Lopes, ele é considerado o maior representante da prosa historiográfica, eu escrevi essa palavra hoje, ou palavrinha difícil, historiográfica com as obras. Ainda mais quando a gente usa aparelho, gente, pela madrugada. É uma coisa terrível. Faz 3 anos e a doutora não tira o aparelho. Então, ó, ele escreveu Crônica de El Rei Dom Pedro, Crônica de El Rei Dom Fernando e Crônica de El Rei Dom João, tá? Isso é Fernão Lopes, tá bom? E na poesia nós temos Gil Vicente, que é considerado o pai do teatro brasileiro. Então ele escreveu Alto da Visitação, Alto da Horta, não, Alto da Horta não, que horta, esquece isso aí. Escreveu Alto da Barca do Inferno. Aí o Velho da Horta, olha eu confundindo as coisas, né? O Velho da Horta e Farsa de Inês Pereira, entre outros, tá bom? Mas eu vou depois gravar um vídeo só para Fernão Lopes e Gil Vicente, tá bom? Então aqui a gente fica, vocês têm as características, humanismo português, e depois no próximo vídeo a gente vai ver Fernão Lopes, tá? E Gil Vicente, porque eles merecem um episódio só para eles. Um abraço para vocês, até a próxima!